Antes disso, eu queria convidar os irmãos a orar mais um pouco. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra diz que quando o semeador sai a semear, as aves do céu vêm para roubar a Tua semente, Jesus. Por isso nós oramos, Senhor, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento e nos revele, Senhor, as maravilhas da Tua lei, Senhor Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor traga sobre nós um avivamento, Senhor. Não nesta pregação, não, mas que o Senhor avive a Tua obra. Que o Senhor traga sobre nós um quebrantamento de espírito. Amém, Senhor. Que o Senhor traga sobre nós, Senhor, um arrependimento sincero, pois é o único momento, Jesus, em que há festa nos céus, quando um pecador se arrepende, Senhor. Ó Deus, cativa a minha mente a Ti agora nessa noite, ó Pai. Essa que é uma missão impossível aos homens. Por isso eu Te peço, Espírito Santo de Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, porque eu não consigo sentir, Senhor. A Tua palavra é um livro tão santo, tão puro, mas é tão perigoso por aqueles que a manejam sem o Espírito Santo. Pois a espada não é nossa, a espada é do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso nós pedimos, Jesus, que o Senhor nos conceda o Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo nos conceda graça, para que eu não erre lendo a Tua palavra, Senhor. Que o mesmo Espírito que inscreveu esta palavra por intermédio do nosso irmão em Cristo, amado Mateus, que esse mesmo Espírito esteja aqui nessa noite, nos guiando e nos trazendo a um conhecimento de Ti. Eu Te peço perdão, Senhor. Perdão se eu já fiz alguém tropeçar. Que o Senhor não me faça mais incorrer neste erro. Nos ajuda, ó Deus, a vigiarmos e orarmos sem cessar, para não cairmos em tentação. Que o Teu Espírito fale, Senhor. Que o Teu reino avance, pois para isso nós nascemos, para Te adorar, para nos relacionar contigo, Jesus, e para Te fazer conhecido. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Vamos abrir em Mateus 5, verso 1, amados irmãos. Mateus 5, 1. Deus é bom. E em Mateus 5, 6 e 7, o Senhor Jesus Cristo ele vai promulgar o Sermão do Monte. Diz muitos teólogos que o Sermão do Monte é a carta magna, a carta maior do reino dos céus. Na nossa Constituição nós temos isso. A Constituição Federal de 1988 é a carta magna, de tal maneira que todas as áreas do direito estão submissas a essa carta maior. Assim também acontece no reino dos céus. Jesus Cristo aqui vai trazer os princípios elementares que todo cristão precisa saber para que ele possa viver uma vida que glorifique a Deus na terra. Em Mateus 5, 6 e 7, Jesus Cristo vai descortinar o reino dos céus e descortinar a real, a correta interpretação da lei que Moisés trouxe lá em Êxodo capítulo 20. E nós vemos aqui um contraposto entre Jesus Cristo e Moisés. Em Êxodo 20, Moisés, ele sobe no monte e ele revela a lei. E Deus se manifesta nesse episódio lá de Êxodo 20, através de trovões, obrigado pastor, através de relâmpagos, através de acontecimentos que deixam o povo assustado. E a ordem é para o povo se afastar. Mas aqui Jesus Cristo, cumprindo a profecia do próprio Moisés, que nos últimos dias Moisés disse: se levantará do meio de vocês um que será como eu, a ele ouvi, e todo aquele que não ouvir morrerá. E aqui se cumpre
Cristo sobe no monte, mas aqui ele traz a graça de Deus. E Deus não se manifesta com trovões, com relâmpagos, mas Deus, Ederval, se manifesta com a voz mansa e suave. Assim aconteceu com um profeta da Bíblia, chamado profeta Elias. Eu queria convidar os irmãos a abrirem comigo em 1 Reis, capítulo 18. O profeta Elias é muito parecido com o irmão João. Amém. Verdade. A Bíblia diz no livro de Tiago que ele era um homem sujeito às mesmas paixões. Um homem como nós. Mas ele era um homem de oração, que andava diante da presença de Deus. E a palavra de Deus na boca de Elias era verdade. 18? 1 Reis, deixa eu ver se é 18. Estou chegando lá. 1 Reis 18. 1 Reis 19. Versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel, 1 Reis 19, 2, mandou um mensageiro a Elias a dizer: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Ou seja, Elias está sendo ameaçado de morte. Ele vence a batalha do Monte Carmelo, ele destrói os profetas de Baal. Deus testifica que é o Deus verdadeiro através da vida dele. Ele convida o povo a uma reflexão, a um arrependimento sincero em 1 Reis 18, 21, quando ele diz: até quando cocheais entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, mas se Baal é Deus, segue-o. Mas o que não pode é ficar em cima do muro, porque se esperarmos de Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então Elias, depois de uma grande vitória, vê que neste mundo o mal prevalece. Nós vemos isso na crucificação. Quando Jesus Cristo estava sendo morto, houve trevas sobre toda a terra. E ali Deus mostra o real estado do mundo. O mundo inteiro que jaz sobre a influência do maligno. Nossa perspectiva de avivamento não é encher a igreja de pessoas, mas encher as pessoas da igreja de Deus. Amém. Pois Jesus Cristo disse que antes da sua volta viria uma grande apostasia. A volta de Jesus não é marcada por crescimento de verdadeiras conversões. A volta de Jesus é marcada pelo crescimento do engano religioso e da apostasia. Como Paulo disse que não suportariam a sã doutrina, mas levantariam para si mestres segundo suas próprias cobiças. E aqui Jezabel ameaça Elias, verso 3, temendo, pois, Elias. Perceba que Elias tinha medo. Todo homem de Deus, irmãos, ele também tem os seus medos. O próprio João Batista, que era o maior homem nascido de mulher, quando ele se viu no fim da sua vida, ele estava numa masmorra, preso. E ele mandou perguntar a Cristo se de fato ele era o Messias. Porque João Batista foi fiel à missão de Deus na vida dele. E onde ele parou? Numa prisão. E Jesus Cristo disse: olhe, avisa para João que os cegos veem, que os coxos andam e que aos pobres é anunciado o evangelho do reino de Deus. E bem-aventurado todo aquele que não se escandalizar em mim. Por quê? Porque o evangelho é pregado aos pobres. A mensagem da cruz é um escândalo para os judeus que eram materialistas, porque Deus é um Deus humilde. Jesus Cristo se manifesta de forma humilde. Levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba. Perceba, irmãos, é o direcionamento de Deus tentarmos salvar as nossas vidas, João? Não. Aqui a Bíblia mostra que Elias não deve ser adorado. Elias deve ser respeitado, mas ele era um homem pecador, alcançado pela graça. Nós não devemos esperar a perfeição daqueles que seguem a Jesus.
porque bom só tem um, que é Deus. Então nós vemos aqui que Elias temeu para salvar a sua vida, mas Jesus disse: todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, achá-la-á. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, Eliseu. Verso 4: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Então perceba, Elias, vendo a maldade prevalecendo, ele diz: Senhor, basta. E nós temos que tomar cuidado para não falarmos isso. Senhor, basta. Acabou o primeiro amor. Acabou esse negócio de ser bobo. Acabou esse negócio do povo montar em mim. Nós somos crente, mas nós não somos bobo. Não existe isso. O basta para a gente é quando a gente chegar no céu. Amém. E ver o rosto de Jesus dizendo: vinde benditos do meu Pai. Mas se sairmos do primeiro amor, não tem outra mensagem a não ser: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porque sem amor, tudo é inútil. Mas aqui Elias se cansa. Paulo diz o quê? Não nos cansemos de fazer o bem. A seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E nós também somos como Elias. Se a graça de Deus não nos levantar, a gente desfalece. Essa é a grande marca da volta de Jesus. Outra grande marca da volta de Jesus: esfriamento do amor. Nesse tempo, muitos escandalizarão. A ideia é: tropeçarão e odiarão uns aos outros, trair-se-ão uns aos outros. Uma vez que a pessoa quebrou a aliança com Deus, ela quebra a aliança com o próximo. A pessoa só é fiel ao próximo se ela for fiel a Deus. E Jesus disse: nesse ambiente espiritual de apostasia, traição e ódio, se levantariam muitos falsos profetas, enganariam a muitos. E por se multiplicar a perversidade, a maldade, o amor de quase todos se esfriaria. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o evangelho do reino será pregado a todas as nações. E então virá o fim. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olha que maravilha, irmãos. Quem é que nos tira dos momentos de depressão? Quem é que nos tira das cavernas da vida? O anjo do Senhor. Quem é o nosso protetor, que vela por nós de dia e de noite? O Senhor Jesus Cristo. Ele é quem nos consola e nos tira desses momentos assustadores. Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Verso 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Ou seja, come e bebe, a tua jornada é longa. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Perceba, irmãos, que Deus está no controle até do nosso estômago. Amém. Quem criou o estômago? Deus. Se Deus quiser que um pão alimente 40 dias, Ele alimenta. Amém. Porque nem só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Perceba, irmãos, Elias se escondeu numa caverna, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: perceba, quando você estiver passando momentos difíceis, não recorra a cisternas rotas, que não retém águas. Recorra ao Senhor, o manancial de águas vivas. Quem é que nos tira da caverna, seu leão? A palavra do Senhor.
Salmo 119, Davi disse: minha alma está pegada ao pó, aflição, tristeza, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Numa caverna escura que é o nosso mundo, qual é a lâmpada, irmãos, para os nossos pés e a luz para o nosso caminho? Amém. A palavra de Deus. Todas as respostas que você precisa, irmão, está na palavra de Deus. Já dizia o homem de Deus, seu Bastos, que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Porque a Bíblia não é antiga nem moderna, ela é eterna. Amém. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Perceba, esse é o sentimento do verdadeiro cristão. Eu estou sozinho, todo mundo está buscando riquezas, todo mundo está buscando o cristianismo para subir na vida, ninguém está carregando a sua cruz, negando a si mesmo, seguindo os passos de Jesus. Ninguém está sendo conformado ao homem de dores, experimentado nos trabalhos, que sabe o que é padecer, o mais rejeitado entre os homens, aquele que você olha para ele e não há beleza nem formosura para que você o deseje, porque a beleza dele não é física, é espiritual. Então o verdadeiro cristão se sente assim: Senhor, as pessoas não estão te seguindo, as pessoas não estão te adorando, as pessoas estão cada vez mais apostatando, e se você anunciar a elas o arrependimento, elas irão se voltar contra você como um cão feroz. Assim fizeram com Jesus Cristo. Jesus Cristo pregou para os fariseus: quem matou Jesus foi gente religiosa. Ele disse para aqueles fariseus: vocês não são descendentes de Abraão, porque vocês não imitam as obras de Abraão, vocês são filhos do diabo. E os fariseus dizem: endemoniado é você, você está cheio de demônio, e ainda mais, você é samaritano. Então, é essa a reação das pessoas. É muito raro hoje os crentes como Davi: é verdade, irmão, eu pequei contra Deus, me ajude a vencer esse pecado, é tão difícil para mim. Para esse Jesus veio, para o quebrantado, para o humilde. Ele veio salvar o abatido e aflito de espírito, o contrito de coração. Foi isso que ele disse para os fariseus: os sãos não necessitam de médico, e sim os doentes. Se vocês reconhecessem a sua doença, estou aqui para curar vocês, mas vocês dizem: sou são, então eu não posso fazer o tratamento com vocês. É como uma pessoa que tem câncer e não vai no médico, não vai no oncologista. Como é que o médico vai tratar ela, se ela diz que abriu mão da medicina? É o orgulho que nos faz assim. O orgulho faz a gente se voltar contra aquele que nos prega a verdade. E Elias, diante desse cenário de apostasia, se sente sozinho, se sente solitário, triste, abatido. Mas isso é bom, irmãos, porque todo verdadeiro cristão precisa de momentos a sós com Deus. Porque tudo que estiver na frente de Cristo em suas afeições precisa ser retirado. Tudo. Se você ama seu pai, sua mãe, seus filhos, marido, esposa e a sua própria vida mais do que a Cristo, você não é digno dele. Eu me lembro que uma das últimas, eu acho que foi a última saudação do pastor Russell Shedd antes dele morrer. Acho que a irmã Marcinha até colocou uma pregação dele hoje, eu vou ver depois. Uma das últimas saudações antes dele morrer é um videozinho que ele fez na igreja que ele pastoreava. E aquilo ficou muito marcado para mim, porque ele fala com um sotaque bem engraçado. E ele fala: aquele que não ama papá, mamãe, filhos, aquele que ama papai, mamãe, filhos, esposa, marido, mais do que a mim, não é digno de mim.
e ele olha para a igreja dele e pergunta: irmãos, será que seremos achados dignos? Como a gente vai enfrentar o julgamento de Deus? Será que existe algum ídolo no nosso coração? E nós precisamos desses momentos a sós com Deus, para que possamos de fato amar o nosso próximo. Não é que Jesus não está dizendo que você não vai sentir amor pelos seus entes queridos. Ele está dizendo que a única fonte do amor é Deus. E não existe amor separado de Deus. O amor separado de Deus é o amor do rico da parábola pelos seus irmãos. É você engordá-los para o dia da matança. É você empurrá-los para a destruição. Apenas Deus é amor. E apenas Ele pode nos ensinar a exercer o verdadeiro amor. Então ele diz: sai. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Então perceba, Deus manda, irmãos, um grande vento que despedaça os montes e as penhas, e ali não estava a presença de Deus. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, 1 Reis 19:12, um cicio tranquilo e suave. A ideia aqui é de uma voz serena, uma brisa suave. Jesus Cristo é o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade. Muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus, porque estamos como Marta. Marta, Marta, você está preocupada e afadigada com muitas coisas, Marta. Uma só lhe é necessária. Maria escolheu a boa parte, Marta. Ouvir a palavra de Deus e praticar, essa boa parte não lhe será tirada. Então perceba, irmãos, que a ansiedade muitas vezes nos afasta de ouvirmos a voz de Deus. A ansiedade é um perigo, porque ela nos faz tomar decisões precipitadas. Por isso que em 1 Pedro 5,8, antes de Jesus falar: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, que é o vosso adversário, vive ao derredor, bramando como um leão, esperando a quem possa tragar. Ele trata de ansiedade no verso 7, quando ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quando nós estamos ansiosos, perturbados, nós normalmente tomamos as decisões erradas. Nós precisamos, Spurgeon dizia isso: antes de tomar qualquer decisão, faça uma pausa e ore. Ore. Não tome nenhuma decisão sem orar muito, pois um passo fora da direção de Deus pode custar muito caro. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. É assim que Jesus se apresenta, irmãos, no Sermão do Monte, numa voz tranquila, numa voz suave, trazendo ensinos preciosos. Assim é a graça de Deus. A graça de Deus não vem para nos aterrorizar. A graça de Deus vem para nos salvar. Lembra do carcereiro em Atos 16? Ele queria suicidar-se, dar cabo da sua própria vida. E ele, desesperado, estava a ponto de se matar. E Paulo diz: não faça isso. Qual é a solução? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E o que acontece? Ele e toda a casa dele são batizados. Que maravilha, irmãos. A graça de Deus, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Perceba, irmãos, o que nós estamos fazendo das nossas vidas. Deus nos deu uma vida. O que nós estamos fazendo aqui na terra.
Deus nos deu uma vida, João, para ser vivida com um propósito, glorificar a Deus, gozar da presença de Deus para todo sempre. E Jesus pergunta para Elias: o que você faz aqui? O que você está fazendo? Você não está aqui para ganhar dinheiro, para pagar conta, para crescer, casar, reproduzir e morrer. Você está aqui com um propósito supremo, a glória de Deus. Você está aqui para desfrutar da companhia de Cristo, conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Então aqui ele diz: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000. Olha a resposta de Deus: Elias, você não está sozinho. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Então perceba, como foi que Deus tirou Elias da caverna, dando a Elias trabalho. O profeta descansa enquanto trabalha, e se cansa quando descansa. Não é um paradoxo? Às vezes você pensa: vou descansar, Chiquinho, para ter descanso. Aí você fica cansado. Aí você, não, quer saber de uma, como Jonas, no terceiro dia, rapaz, eu acho que eu vou orar. O camarada está no terceiro dia no meio do peixe, ele estava lá, já viu as algas, rapaz, Senhor, viu o peixe, viu lá o que é que entrava no estômago. No terceiro dia deu na telha. Quer saber de uma? Vou orar, calma. Foi. Vou orar. Ficou sem fazer nada, foi orar. E Deus fez o quê? Tirou Jonas do ventre do peixe. Porque você só vai sentir paz e refrigério quando você experimentar. Não é saber intelectualmente, é experimentar. Você pode saber a receita de um bolo e não comer o bolo, mas quando você experimentar, a ideia de você botar para dentro a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A ideia é de você botar para dentro, como Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. É você se alimentar da vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus, como Jonas. Então você vai encontrar descanso para a sua alma. Porque os que esperam no Senhor não se cansarão. O Senhor renovará as suas forças. O Senhor os dará asas como de águias. Mas aqueles que não esperam no Senhor, eles vivem cansados e afadigados. Então perceba, irmãos, vamos voltar para o Sermão do Monte, já concluindo. Eu fiz um propósito com minha mãe, que eu vou acabar cedo. E começou mais tarde hoje, tem que acabar antes de nós. Então perceba, quando você, eu vou repetir, quando você descansa, você se cansa. Quando você faz a vontade de Deus, você descansa. Porque o nosso descanso não é um colchão ortogão, me perdoe se eu basto. O nosso descanso é Cristo. Cristo é a nossa paz. A Bíblia diz: mais vale um bocado seco, você pode dormir num tapete onde há tranquilidade, do que uma casa farta de carnes, onde há contendas, onde não há presença de Deus. Mais vale um prato de hortaliças. Você vai no mercado, você pega R$10, eu quero alface, manjericão, eu quero, diga uma hortaliça aí, rúcula. Provérbios diz: mais vale um prato de hortaliças onde existe amor, do que um boi cevado, manda matar o boi, onde existe ódio. Porque a verdadeira paz é a presença de Deus. Está
na simplicidade de Cristo Jesus. Então entenda isso, irmãos. O descanso verdadeiro é Cristo que dá. Às vezes a gente não se atenta para um convite tão maravilhoso, sabe? É tão bom que às vezes a gente despreza. O próprio Deus olhando para você e dizendo: vinde a mim, todos vocês, ou seja, não há exceção, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu vou fazer o quê? Vou aumentar a sua carga? Não, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, não caminhe sozinho. Pare, não tente sozinho. Sozinho eu e você é como aquele povo no deserto, dando volta. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribes no seu próprio entendimento. Reconhece ao Senhor em todos os seus caminhos e o Senhor endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e se afaste do mal e até da aparência do mal, como Jó, que era íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Por isso Jesus disse: tome o meu jugo. Saia do jugo do pecado, do jugo de Satanás. Eu paguei pelo pecado na cruz, eu morri, eu ressuscitei. Venha para mim, o que vem a mim, eu não lançarei fora. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Tomai sobre vós o meu jugo. O que é um jugo, irmão? Paulinho, você levanta aqui, rapidinho, na hora. Vou ensinar para você na prática o que é um jugo. Você pode sim. Com o... Bota aqui para ver se... Esse aqui. Violão. Pronto, isso aqui é um jugo. É verdade. Aqui é um jugo. A ideia é: sem Cristo você está sozinho. E você não está com esse jugo suave. Você está com um fardo que vai até a parede de pecado, como cristão do peregrino. Mas quando você vê ao monte do Calvário, seus pecados são perdoados, a escrita de dívida que era contra você é cancelada, e você recebe agora novas vestes, a justiça de Cristo. E Cristo agora vem e caminha com você e anda com você até a consumação dos séculos. E Ele coloca o jugo. E mesmo quando você ficar jururu, a bondade e a misericórdia do Senhor vai te perseguir. E Jesus vai dizer para você do seu lado aqui, ó, o jugo: a minha graça te basta, que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Muito obrigado, Pai. Então, isso é um jugo, é a ideia de que você não está sozinho. Jesus está dizendo: não está sozinho, você não vai conseguir. Desista, se renda, se entregue as rédeas. Não dá para brincar de cabo de guerra com Deus. Saulo, Saulo, dura para ti recalcitrares contra os aguilhões. Tome o jugo de Cristo. Aleluia. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas. E aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós temos que aprender, irmãos, com Cristo. Ele é manso, ele é humilde. Como disse John Flavel, Cristo é totalmente desejável. Como o pastor pregou aqui domingo, que maravilha, irmãos, o que Paulo viu. Tudo que para mim era lucro, reputei como perda. E na verdade tenho por perda todas as coisas. Tudo que o mundo valoriza: diploma, bens, reputação, um bom nome, riquezas. Tudo que o mundo valoriza, eu reputei como esterco. Eu considero como esterco, como algo que não tem valor. Mas por que não tem valor? Porque está comparado com a pérola de grande valor. A sublimidade, a excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Jonathan Edwards tem um sermão precioso, acho que tem PDF, que é a excelência de Cristo. Ele perdeu todas as coisas para que possa ganhar a Cristo. A ideia é que você está olhando para Cristo e a beleza de Cristo encanta tanto o seu coração
que você abre mão de tudo. E olha o que Paulo diz, e ser achado nele. Paulo era como Jonathan Edwards, que dizia: ó Deus, crava a eternidade nos meus olhos. Paulo sabia o que Jesus Cristo disse, de que adianta, irmão Chiquinho, a gente ganhar o mundo inteiro e naquele dia perder a nossa alma. De que adianta? Dinheiro se ganha e se perde, mas e a alma, uma vez que é perdida, não se torna mais a ganhar. O que dará o homem, amados irmãos, em troca da sua alma? Por isso Paulo diz, e ser achado nele, em Cristo. Se você for achado em Cristo, irmãos, no dia do juízo, você é mais que vencedor. Acabou a luta, acabou o sofrimento. Está lá em Apocalipse 21, e vi novos céus e nova terra, a cidade santa, que desce como uma noiva ataviada, como uma esposa para o seu esposo. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá dor, não haverá luta, não haverá tristeza, não haverá conta para pagar, não haverá pecado. Por isso que Paulo disse, tudo perde o seu valor, comparado com Cristo e ser achado nele no dia do juízo. Não tendo a minha justiça própria, a justiça que provém da lei, mas tendo a justiça que provém da fé. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom gracioso de Deus. Isso não vem de obra nenhuma, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua. Feitura, como aquele vaso no oleiro. O oleiro fez o vaso ficou feio. O que é que o oleiro fez, Paulinho? Diga aí pra gente. Quebra o vaso, refez todo. Aí é o que Paulo diz, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. O barro que nos recria é Cristo. Criados em Cristo Jesus, para as boas obras que foram preparadas de antemão para que andássemos nela. O que é uma boa obra? É uma obra de obediência a Cristo. Uma boa obra não é projetada no coração enganoso do homem. Uma boa obra é programada na agenda de Deus antes da fundação do mundo, como foi as obras que Cristo fez. E a principal obra que Cristo fez, morrer na cruz, para nos resgatar, João, da ira de Deus e nos comprar para Deus. Essa obra estava preparada. Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, Quinho. Gênesis 3:15, lá no Éden, Deus disse para a serpente, eu porei inimizade entre a tua descendência e o descendente da mulher, o filho de Maria, que virá e vai pisar na sua cabeça. Você vai ferir o calcanhar, entrando em Judas e trazendo uma profunda tristeza nele. Como Jesus Cristo disse, aquele que pôs a mão comigo no prato, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas você vai morrer. Meu filho vai morrer, Satanás. Vai experimentar 3 dias uma tumba a seu baixo. Mas ao terceiro dia, ele vai ressuscitar. Ele vai morrer como um cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele vai ressuscitar como um leão. O leão da tribo de Judá. Spurgeon dizia, não defenda o Evangelho. Não debata o Evangelho. O Evangelho é como um leão. Você apenas solta o leão da jaula. É ele que faz o seu trabalho. Por isso que Cristo disse, as portas do inferno não prevalecerão. Por isso ele disse para a igreja, pregue o Evangelho da glória e da graça de Deus na face de Cristo. Então nós vemos que tudo perde o seu valor, irmãos, comparado com a sublimidade de Jesus Cristo. Ser achado em Cristo é o que você precisa para o dia do juízo. Você, irmãos, eu e você, eu fiquei maravilhado esses dias. Eu estava conversando com a irmã de PP e eu estou marcando para ir lá, para pegar um livro que eu dei para ele, que o pastor Nizam me deu no início da minha caminhada. E o nome desse livro é Passo a Passo com Cristo. E é um livrinho de perguntas e respostas, bem legal, que eu fiz. E depois eu passei para o irmão PP. E nesse livrinho, eu me lembro
que eu aprendi uma tripartição que nesse livrinho faz. Alguns estudiosos da Bíblia, eles dividem só em 2, mas esse livrinho é partido em 3, baseado em alguns versículos da Bíblia, que nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Aquilo que os seres humanos mais dão importância é o que menos tem importância, o corpo. Uma vez eu brinquei na pregação lá, que o pastor até fez coração depois. Eu falei que a gente ia ser almoço de morotó. Mas não é morotó, é verme, né? Qualquer verme. Então, a aparência física que os homens se matam, né? Correm na esteira igual hamster, né, manhã? Faz dieta, faz isso, faz aquilo. Vai ser almoço de verme, café da manhã, janta. Então, o corpo não importa para nada. Jesus Cristo disse em João 6,63: a carne para nada se aproveita, mas as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. O espírito, essa interpretação traz como o fôlego de vida que Deus nos dá, que baseado numa passagem de Eclesiastes 12, que diz que tu és pó e ao pó voltarás, e o espírito vai voltar para Deus que o deu. Não o Espírito Santo, mas o próprio fôlego de vida, como está escrito em Atos 17, dele vem a respiração, fôlego de vida e tudo mais. Nele nos movemos, existimos e vivemos. Mas nós temos uma alma. Então, no momento que nós fecharmos os olhos, seu Leão, milhares de pessoas hoje estão fechando os olhos. Hoje eu tive a notícia de mais uma morte. O corpo vai para a tumba. O espírito volta para Deus que o deu. E a alma se une a um novo corpo, ou em condenação, ou em salvação. E este novo corpo, ele é eterno. Essa palavra deve nos fazer tremer. Eternidade. Eternidade. É a passagem Apocalipse 20, que me faz tremer as pernas toda vez que eu lembro, que diz que os demônios e os ímpios serão atormentados pelos séculos dos séculos. Dos séculos dos séculos. 1 milhão de anos, 2 milhões de anos, 3 trilhões de anos, 4, 5 trilhões de anos. A pessoa vai estar lá. Por isso a Bíblia diz: busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque ao Senhor enquanto Ele está perto. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Entenda que a prioridade é sua alma. Foi isso que Paulo entendeu quando ele disse: tenham por perda todas as coisas, tudo é esterco, tudo é refúgio, meu corpo é refúgio, o meu nome é refúgio, a minha reputação é refúgio, minha roupa é refúgio, o carro que eu dirijo é refúgio, tudo, meus diplomas, tudo é refúgio. Mas Cristo é a pérola de grande valor. Cristo é o único que pode nos fazer, nos apresentar diante de Deus sem ruga, nem mancha, nem mácula. O único. Pois aquele que crê em Cristo não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida, irá passar desta vida para a vida eterna, como ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Então, 8:55, Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele vai começar o Sermão do Monte trazendo as bem-aventuranças. E aqui já é a conclusão. E nas bem-aventuranças, ele vai delinear as características de um verdadeiro cristão. As bem-aventuranças não é um meio para ser salvo, é uma evidência se somos salvos ou não, como fruto do Espírito. As bem-aventuranças é o autoexame que Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. As bem-aventuranças é o que Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos, vejam se vocês estão na fé, vejam se Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado. As bem-aventuranças
Cristo não diz, façam isso e você vai ser um cristão. Visto que sois cristãos, vivam desse modo. É como se ele trouxesse a Constituição Federal do Reino dos Céus, e antes disso ele vai descrever quem são aqueles que fazem parte deste reino. Quem são aqueles que compõem este reino? São os seus discípulos. Quem são aqueles que compõem o reino de Deus? Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que choram, porque serão consolados. Os humildes e mansos de coração, porque herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os que são limpos de coração, porque verão a Deus. Os que são pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Os que são injuriados, perseguidos e caluniados, por conta do reino dos céus. Jesus aqui também, irmãos, não está dizendo assim, olha, o pastor Nizam é pobre em espírito, o irmão Chiquinho é limpo de coração, o irmão Daniel é manso e humilde, o irmão Quinho lamenta pelos seus pecados, seu Leão, ele é perseguido por causa da justiça. Jesus aqui, ele não está dizendo que nenhuma dessas bem-aventuranças são qualidades naturais. Carne e sangue não produzem essas bem-aventuranças. Ou seja, você não pode ter uma bem-aventurança e não ter outra. Como fruto do Espírito, você não pode ter amor, alegria e paz e não ter longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e domínio próprio. Ou você tem o fruto do Espírito, ou você tem quinho, ou você não tem. Ou você é um bem-aventurado, ou você é um amaldiçoado. Jesus vai fazer esse contraposto no Evangelho sinótico, que significa ver junto, que é o Evangelho de Lucas. Quando, para cada bem-aventurança, ele profere um ai. Bem-aventurados vocês, os pobres, vós é o reino de Deus. Ai de vós, os ricos, já receberam a sua consolação. Bem-aventurados vocês que estão chorando, um dia vocês vão sorrir. Ai de vós, vocês que vivem sorrindo, vocês vão chorar um dia. Bem-aventurados são vocês que são perseguidos, rejeitados pelo meu nome. Ai de vós, quando todos vos louvarem. Assim fizeram os antepassados com os falsos profetas. Então nós vemos aqui que Jesus vai mostrar nas bem-aventuranças um estado de espírito daquele que está debaixo do favor de Deus. Esse é o significado da palavra Macários, bem-aventurado. É aquele que está num estado da benevolência de Deus, é aquele que está debaixo do favor e da graça de Deus, como está no Salmo 32, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Bem-aventurado o homem cuja maldade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é o homem em quem o Espírito não há dolo. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. E essas são as características, irmãos, dos bem-aventurados. Aqui nós vemos a melhor ferramenta de evangelização. Qual é? O testemunho. Nós não concordamos com a frase que diz assim: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. E você vai pregar o evangelho como? Que incongruência é essa nessa frase, irmão? Pregue o evangelho, se necessário, use palavras. E você prega como? Por telepatia? Você ora em espírito, a pessoa entende, não. Eu nasci em pecado, Deus é santo, eu pequei, eu preciso me arrepender e eu preciso depositar toda a minha confiança no Filho de Deus que morreu pelos meus pecados e ressuscitou para a minha justificação. Como é que a pessoa vai entender isso sem palavra? O eunuco, como foi que ele creu em Cristo? Sem palavras? Ele estava lendo Isaías 53, Deus levou Filipe a ele e Filipe perguntou: entendes o que lês? Como eu entendo se ninguém me explica? Aí Filipe mostrou em Isaías 53 que aquele cordeiro que ele estava lendo
que ia ser levado para o matadouro era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então ele creu e se batizou ali mesmo no deserto. Então, é lógico que para pregar tem que ter palavras. Mas, irmãos, se nossas ações não acompanharem nossas palavras, nós iremos construir com a mão e destruir com os pés. Construir com a mão e destruir com os pés. Rapaz, você está dizendo que eu ia para o céu e está comendo chocolate dizendo que é o céu? Que obra de engano é essa, rapaz? Você está dizendo que eu ia para o céu e o ovo de chocolate, a glicemia subia ao céu. Ô Jesus, tem misericórdia, Jesus. Então, não, irmãos. O céu é para aqueles que sofrem nessa terra. A Bíblia diz: o justo, meu amado irmão Leão, se salva com muita dificuldade, minha amiga. Não tem salvação sem santificação. Não tem salvação sem arrependimento. Não tem salvação sem andar pelo caminho que foi preparado. Quem aqui se lembra da tocha olímpica? Que ano que tem Olimpíada? Ano que vem, né? 2024? Olimpíada? 2020, é? 2020 vai ter Olimpíada. Quem aqui se lembra da tocha olímpica? Vai passando de um para outro, né? Então, como é que a gente chega no céu? Jesus disse na última bem-aventurança: por que vocês são os bem-aventurados? Qual é o motivo do regozijo e do exultar? Porque assim foram perseguidos os profetas que viveram antes de vocês. E eles estão aonde agora? Onde é que está Jeremias? No céu. Onde é que está Isaías? No céu. Então, a tocha foi passando. Paulo, Jeremias, foi passando. Aí chega em mim. Eu vou correr para uma coroa de louros, onde todo mundo correu para o Calvário. Então, isso vai levar a gente para onde? Para o inferno. Não existe, irmãos, salvação sem santificação. Um cristianismo sem cruz, naquele grande dia, vai ser ausente de coroa. A coroa de justiça é para cristãos como Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, que nós possamos ver quem são os bem-aventurados. Os bem-aventurados: Paulo, Pedro, Lucas, Timóteo, Epafrodito. Eles estão na Bíblia. Todos eles estão na Bíblia. E quem é o bem-aventurado? Cristo. E é para ele que nós devemos olhar, o autor e o consumador da fé. Então, na semana que vem, nós fazemos um resumo das bem-aventuranças. E que nós possamos, irmãos, viver uma vida digna do Evangelho. Quando eu fiz esse comentário, não é para escarnecer das pessoas, muitas vezes que tropeçam. Nós somos sujeitos a tropeçar. A Bíblia diz: aquele que julga está em pé, cuide para o que não caia. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Quem está sendo nosso referencial de cristianismo? Porque a Bíblia diz que a candeia do corpo são os olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Então, quem é o seu referencial? Para quem você está olhando? Se não for Jesus, você precisa rever a roupa. Porque apenas olhando para Jesus, você vai encontrar a direção certa. A palavra pecado significa isso: errar o alvo. Quando é que você acerta o alvo? Quando você olha para Jesus, o autor e o consumador da fé. Então, semana que vem, a gente conclui as bem-aventuranças. Já tem 1 hora que eu estou falando. Misericórdia. Vamos orar, irmãos. E pedir ao Senhor que nos faça bem-aventurados. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Ó Deus, me perdoe. Me perdoe, Jesus. Me perdoe, Senhor.
por pecar contra Ti e contra Ti somente. Ó Deus, mas nós Te agradecemos, porque o castigo que nos traz a paz recaiu sobre Jesus. Pelas pisaduras dele fomos sarados. Ó Deus, mas a fé sem obra, Senhor, é morta. Por isso nos ajuda, Senhor, a andarmos nas boas obras que foram preparadas de antemão para que andemos nelas. Regenera-nos, ó Deus. Não nos deixa como a igreja de Sardes, com o nome de que vives, mas mortos. Não nos deixa como aquele povo que foi levado no cativeiro na época de Ezequiel, no vale de ossos secos, ó Pai. Sem esperança, sem vida, como ossos sequíssimos. Ó Senhor, mas só para o Teu Espírito Santo, Deus. Derrama sobre nós o primeiro amor, uma convicção de pecados, um arrependimento sincero, Senhor, para que possamos descansar em Teus braços de amor, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a percorrermos o mesmo caminho que Abel, o mesmo caminho que Enoque, o mesmo caminho, Senhor, que Noé, o mesmo caminho que Abraão, o mesmo caminho que Moisés, o mesmo caminho que Gideão. Ó Deus, o mesmo caminho que Paulo, o mesmo caminho que Jeremias, Isaías, o mesmo caminho que Jesus, Senhor. Ó Deus, nos faz olharmos para Ti nessa noite. Como Pedro, Senhor, que estava naufragando. Nós temos tantos problemas, Senhor Jesus. Tantas preocupações que afogam a nossa alma. Muitos irmãos se preocupam com a sua saúde. Meu Deus, com contas a pagar. Nós somos humanos, meu Deus. Nós não somos super-homens. Temos fraquezas. Ó Senhor Jesus, mas o mesmo Senhor que segurou na mão de Pedro e o levantou, Pai, segura em nossas mãos nessa noite. Nos ajude, Senhor, a honrarmos o Teu nome e a vivermos como filhos obedientes, que dão muita alegria ao seu Pai. Como Jesus Cristo dizia, uma fome eu tenho, fazer a vontade do Pai que está no céu. Nós possamos fazer a obra do Pai enquanto é dia, Senhor, porque a noite vem, a qual ninguém pode trabalhar. Nos ajude a amarmos uns aos outros. Teu Filho, o Senhor, nos ensinou, Pai. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O Senhor nos ensinou, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, como eu vos tenho amado. Que cada irmão e irmã aqui se sinta amado por Ti e amado pela igreja. Que saibamos que não estamos, Senhor, num lugar de pessoas que querem o nosso mal, mas estamos num lugar onde reside nossa verdadeira família. Amém. Aqueles que ouvem e obedecem a voz do Pai que está no céu. Se nossos amigos não estão aqui, eles vão estar onde, Senhor? Pois as más companhias pervertem os bons costumes. Nos ajude a valorizarmos as amizades santas que o Senhor nos deu, pois elas são raras. Te peço perdão, Senhor, por não valorizar meus amigos sinceros que o Senhor colocou na minha vida. Mas me ajude nessa noite a amar a Ti sobre tudo e todos e a sentir um amor verdadeiro pelos meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nos une com o elo da perfeição, que é o amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, Senhor. Aonde seu irmão com cumprimento santo e diga para ele: Deus está no controle. Deus está no controle.